E aí pessoal, tudo bem? Já dei mais uma volta no Parque Barigui, eu, você e o livro de bolso da Editora Método da minha autoria. Livro de bolso voltado para concurso público e exame da OAB, tudo resumido para você em direito ambiental. O nosso tema agora, pessoal, nossa sala de aula diferente, aula de rua, o nosso tema agora com você é tutela constitucional do meio ambiente. Repito, tutela constitucional do meio ambiente. É a proteção constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Primeiro tema que veremos com vocês sobre esse ponto, primeira observação. Competência legislativa concorrente. Repito para você, tome nota lá. Competência legislativa concorrente. Quando eu falo em competência legislativa, estou me referindo àqueles atos normativos abstratos. São as leis de competência de cada ente federado. Então, especifico para você, doutores. Vejam comigo aqui. Competência legislativa concorrente. Por que concorrente, Otaviano? Porque está concorrendo sobre aquele tema, e a nossa área, direito ambiental, está concorrendo sobre a questão ambiental, a União, os estados e o Distrito Federal. Repito para vocês, competência legislativa concorrente, União, estados e Distrito Federal. Os municípios não entram na competência legislativa concorrente. A competência legislativa concorrente em matéria ambiental abarca apenas quem? União, estados e Distrito Federal. Os municípios, eles estão no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Municípios, artigo 30, inciso 2º, inciso 2 da Constituição Federal, portanto, eles têm competência legislativa também ambiental, mas não é concorrente. Dos municípios é competência chamada pela doutrina de competência suplementar. Tudo bem aqui, pessoal? Então vamos lembrar aqui, ó, nosso livro de bolso para nos ajudar. Para que você lembre, competência legislativa concorrente, doutores, artigo 24 da Constituição Federal. Abrange quem? União, estados e Distrito Federal. Algumas observações importantes, pessoal, sobre esta competência legislativa concorrente. Algumas observações importantes. A União, na competência legislativa concorrente, tem competência para legislar de forma geral. São as chamadas normas gerais. O que são normas gerais? Normas de abrangência uniforme em todo o Brasil. Então, União, na competência legislativa concorrente, em matéria ambiental, normas gerais para todo o Brasil. E os estados e DF, o que cabe nessa competência concorrente? Aos estados e ao DF, Distrito Federal, quando a União já legislou sobre as normas gerais daquela matéria ambiental, caberá aos estados e ao Distrito Federal apenas competência legislativa mais protetiva, lembre disso, competência legislativa mais protetiva e para atender às suas peculiaridades. Porque a União já tem a norma geral sobre aquele tema, sobrará ao Estado e ao Distrito Federal, aos estados e ao DF, competência mais protetiva, uma lei mais protetiva e para atender às suas peculiaridades. Ficou claro aqui, pessoal? Isso é muito importante na questão ambiental. Outro ponto importante sobre essa perspectiva constitucional. Quando a União não legislou sobre aquele tema ambiental, ou seja, não tem a norma geral da União sobre aquele tema ambiental, o que fica para os estados e para o Distrito Federal? Anote isso, competência legislativa plena. Competência legislativa plena. Por quê? Porque a União não tem norma geral. Se a União não tem norma geral sobre aquele tema, ficará para os estados e para o Distrito Federal competência legislativa plena sobre aquela questão ambiental. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante para a nossa prova. Se por acaso, depois da norma estadual ou do Distrito Federal, que é plena nesse caso específico que estou dizendo, se surgir uma lei da União, tudo bem aqui? Olha, acompanhe meu raciocínio. Eu tenho uma lei estadual ou do Distrito Federal e não tenho norma geral da União, tenho somente a lei estadual ou distrital daquele tema ambiental. Se porventura depois vier a lei da União, o que acontece com a lei estadual ou distrital que é anterior? O que acontece com ela? Ela fica suspensa, pessoal. A lei nova da União, que passa a ser lei geral, ela suspende, a palavra é essa, suspende a norma estadual e distrital no que for contrária à nova lei nacional ou nova lei da União. Ficou claro aqui, pessoal? Isso é muito importante para nós, muito importante.